Que assim seja, graças a Deus. O estudo hoje é da aula 16 do curso de Medicina Espiritual com o tema Plexo Genésico e a relação homoafetiva. Eu vou pedir para a nossa irmã Elizabeth iniciar fazendo as suas duas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Primeira pergunta, quando um adolescente já se percebe que desde pequeno ele tem quando um adolescente já se percebe que pode ser homossexual, o que os pais poderiam ter feito para mudar essa situação? Ou seriam pendências de vida passadas? Qual é a missão dos pais? Educar seus filhos. Os espíritos não nascem educados, né? Então, é uma missão difícil, porque há filhos também com outras tendências, que os pais não podem de forma nenhuma cruzar os braços e achar que alguém com 16 anos, 15 anos, vai ter uma opinião formada. E com 30, se essa opinião mudar, de quem será? Será dos pais. Está entendendo? Os pais devem amar os filhos em qualquer circunstância, mas não devem assinar o seu defeito achando que aquilo ali está contribuindo com o progresso evolutivo daquele espírito. E não está. Se de repente um filho meu diz que tem tendência a matar, eu vou comprar uma arma, só porque ele tem 15 anos, eu vou mostrar a ele os perigos das armas. Não é simplesmente alguém falar, olha, eu tenho tendência à homossexualidade, eu tenho que ver as consequências disso tudo. Muitas vezes as brigas entre casais, que um mata o outro por interesse, tá entendendo? A pressão psicológica dentro dessas relações, estudada por mim pessoalmente, são impressionantes. Há um lado possessivo desses nossos irmãos, há o ciúme exagerado dos nossos irmãos. Então, se tudo é maravilhoso e belo, por que tem todos esses problemas emocionais envolvidos? Não é só a questão da escolha, é o que eu estou escolhendo, o que eu vou encontrar na minha vida. Então, os pais têm que ter argumentação e mostrar para os filhos que as almas vieram para se multiplicar. Então, é um papel muito difícil, porque muitas vezes eu vejo filhos se declararem homossexuais e o que é que acontece? Começa a desafiar pai e mãe. E o pai e a mãe tem nada a ver com isso? Botou você no mundo, tá entendendo? Deu de mamar tudo de dia, de manhã, de madrugada, de tarde. E de repente você escolhe uma opção e você fica revoltado com seus pais e começa a se escandalizar na internet, né? Colocando frases indiretas para os pais. Eu vou dizer uma coisa, os pais, na verdade, cumpriram com seu dever. E os pais não merecem, de nenhuma forma, dessas criaturas, a maneira que ele está sendo tratada. Então, olha, tudo aquilo que é lícito, nem tudo me convém. Paulo de Tarso falava sobre isso, tá entendendo? E quando a gente pensa assim, entendeu, Betty, quem era Santo Agostinho, né? Se você for ler a história de Santo Agostinho, ele se revoltou depois que a noiva morreu. E ele foi para onde? Se prostituir com prostitutas, tá entendendo? Com bebida. A mãe dele salvou ele pela prece. Olha só, a mãe dele não desistiu dele. A mãe poderia dizer, mas é filho homem naquela época, então eu não vou lutar pelo meu filho. E pelo contrário, ela rezava todo dia para ele sair daquele meio. Ele sai do meio, se converte ao cristianismo e vira santo. Olha para ele. Que evolução espiritual. Então eu acho que ninguém deve desistir de alguém só porque a moda diz que aquela pessoa tem tendência à moda da época. Ninguém pode desistir. Então você veio com a missão de guiar o seu filho. Não desista dele. A segunda pergunta, doutora Cristina. Hoje, como a gente vê, mulheres já com famílias, né, jovens também, né, começam a se relacionar com pessoas do sexo oposto e logo depois, um tempo, passa a se relacionar com pessoas do mesmo sexo.
o que é que pode ter acontecido para nesse meio do caminho ela ser descoberto que seria homossexual? O vazio interior. O matrimônio não me preencheu. Ninguém é preenchido no sexo, não é isso, Bente? Alguém pode dizer, minha personalidade vai ser definida no sexo. Não, vai ser definida na pessoa que você é e na moral que você tem. O que acontece pelas pessoas pelo lado emocional? Elas estão em conflito sexual, o hétero está em conflito sexual, tá entendendo? E nesse conflito sexual que está ali, existem as perturbações espirituais também. E o que acontece com essa pessoa no transcorrer da existência? Eu experimentei isso e não estou satisfeita. Agora eu vou experimentar outra coisa. Aquela outra coisa não deu certo. Aí de repente eu vou experimentar outra coisa. Qual é o problema? O problema não é o sexo, é a personalidade daquela pessoa que é completamente vazia. Ok, doutora. Obrigada. Obrigado também. Em sequência, nossa irmã Giovanilde, as suas 2 perguntas, por favor. Ligue seu microfone, por favor. Um espírito inferior, por vingança, ele pode induzir uma pessoa a praticar a homossexualidade, ou a bissexualidade, ou a transexualidade, ou até a compulsão sexual? Eu já vi diversos casos obsessivos. Existe compulsão obsessiva para roubar, que é provocado por entidades espirituais. Por que o sexo está isento disso? Me diga. Porque a gente sabe que o sexo desviado é uma bomba atômica na humanidade. Cada um faz a sua vida o que quer, mas vai ter que responder por isso. Então, a partir do momento em que nós observamos no livro dos Espíritos, que diz assim, né? Tudo que é contrário à lei de reprodução é contrário à lei de Deus. Olha aí o que é que diz. Quando no Novo Testamento Jesus diz assim, as almas vieram para se casarem, né? E quando ele trata desse assunto, o que é que ele diz com relação à questão do sexo e da sexualidade? Desde o princípio, Deus fez o macho e a fêmea. Se você quer se definir por outra coisa, a responsabilidade é sua. Mas não existe missão no mundo espiritual, nem colônia espiritual, para preparar a pessoa para desviar a sexualidade. Seria uma coisa absurda e até mesmo contraditória à lei de reprodução. Você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer, mas você vai responder por isso se você escolher errado. E não adianta o movimento espírita vir querer implantar na cabeça das pessoas ideias dizendo o seguinte, né? Até parece que a justiça divina errou. Olha, quando a pessoa tem muita reencarnação como mulher, então o que é que acontece? Os reflexos vêm e nesses reflexos o que é que acontece? Vai trazer a tendência da homossexualidade. Isso é uma mentira. A justiça divina não vai cometer um erro e nem vai colocar o espírito sobre esse erro. Então, o que é que acontece? As reencarnações, existe um equilíbrio enorme, né? Uma existência você vem como mulher, a outra como homem, como mulher e como homem. Mas me diga uma coisa, quem é o centro da inteligência? É o corpo ou é o espírito? É o espírito. Como é que alguém vai dizer assim, eu não me identifico com esse corpo? Epa, peraí. É seu espírito que não aceita esse corpo. Mas foi o corpo que Deus lhe deu. Mas existe um problema, né, relacionado a isso. Quando a gente começa a estudar que os héteros que se prostituíram têm toda a possibilidade de vir com a sexualidade desviada. Por causa de números e números de mulheres que eles tiveram, essas energias estão contidas neles, entendeu? E realmente é uma perturbação enorme. Muitas vezes abusaram do sentimento dessas mulheres, enganaram essas mulheres, usaram essas mulheres, tomaram a riqueza dessas mulheres. Então o hétero, claro, ele vai ter complicações sexuais. E essas complicações podem ser até o desvio da sexualidade dele pelos atos praticados com as mulheres que ele tanto fez sofrer, né? É verdade, doutor. A segunda pergunta, o espírito na preparação reencarnatória, né? Eles são preparados
para uma vida sexual equilibrada. Isso quando eles vêm de vidas sexuais desequilibradas no passado, isso nas colônias espirituais, existe essa preparação para uma vida equilibrada sexualmente? Vamos separar aí, né? Colônia espiritual, lugar de equilíbrio. Zona de sexualidade, local de desequilíbrio. Então, os espíritos que estão em zonas de sexualidade não são colônias. São aglomerações de entidade que envolve hétero, envolve pedófilo, envolve zoofilia, etc. Então, ali não é uma colônia. Ali é uma região, é diferente de uma colônia. Então, se aqueles espíritos não desejam tratamento, a possibilidade dele voltar a cometer pedofilia, zoofilia é de 100%. Vai chegar o dia de eles terem que reencarnar. Agora, quem está em colônia, é claro que está preparado para tudo, né? Então, a gente vê assim que os espíritos que vieram de colônia, eles produzem muito, mas muito bem a sua missão, a sua expiação e prova. Mas os que estavam em regiões inferiores, ora, é predominância da matéria sobre o espírito. É tendência mesmo a ser dominado por hormônios, a ser dominado por compulsões. Aí é diferente do preparo que ele teve numa colônia, né? É verdade, doutor. Muito obrigada. Sim, seja. A nossa irmã Maria da Paz está presente. Então vamos dar continuidade, depois a gente faz a pergunta dela. A senhora Joana, do Cravo, suas duas perguntas. Boa noite, doutora Cristina, a todos. Boa noite, Joana. Se a tendência homoafetiva, né, pode ser de outra existência, como a senhora falou, como devem os pais lidar com essa situação, doutora? Olha, veja só. O Livro dos Espíritos fala que a infância foi dada ao espírito para a reeducação dele. Tem toda a razão, a reeducação. Eu acho que não é batendo que se vai resolver isso. Não é condenando que vai se resolver isso. Mas muitos casos que eu tenho acompanhado com relação a isso, muitas mães têm vencido isso. E isso não é divulgado em redes sociais. Não é divulgado. O que é divulgado é a fraqueza do espírito. O que é divulgado é a fraqueza da educação da mãe. Mas não é divulgado muitas mães que vão orientando sexualmente, mostrando a realidade, e aquele espírito se reabilita. Mas o que acontece muitas vezes com a sociedade atual de hoje é querer condenar você, porque você tem que ser condenado. Não é nada disso, pessoal. Quando Jesus se encontrou com Maria Madalena, ela era obsediada sexualmente. E o que foi que Jesus disse a ela? Maria, eu te expulso 7, mas se você voltar a se perturbar, voltarão os 7. As 7 entidades que estavam ali, todas eram compulsivas, que levavam Maria Madalena ao quê, né? A prostíbulos, né? A se vender sexualmente. E depois, quando os espíritos são afastados, ela segue e vira apóstola de Jesus. Olha aí. E ninguém fala que ela virou apóstola, porque se ela acompanhava ele, era como apóstola. Não era como discípula. Se ele se apresentou para ela na hora da ressurreição, porque houve uma renovação moral. Só que a mídia não gosta de mostrar as mães que venceram a homossexualidade. E mostra as mães sendo induzidas a dizer assim, olha, é desse jeito mesmo e eu aceito. Mãe, para mim, tem que ser guerreira. Entendeu? E mãe, para mim, ela tem que lutar pelo filho até o último instante. Porque depois ela não deve nada a Deus. Ela vai voltar para aqui com a consciência tranquila. E aquele filho que roubou, que fez qualquer ato inadequado, quem responde é ele? Porque ele teve uma mãe que vale ouro, mas ele não valorizou essa mãe. Então, quando a gente vê essa moda, né, de tudo isso, a gente lembra a moda nas arenas de Roma, que a moda era matar cristão. E todo mundo achava normal matar cristão. E todo mundo achava normal naquelas arenas aplaudindo aquele absurdo. Depois a sociedade vai evoluindo e chega à conclusão que aquilo ali não poderia existir, que aquelas pessoas não poderiam ser sacrificadas. Os espíritos não seguem as modas terrenas.
porque a maioria delas afeta a condição moral do ser humano. Certo, obrigada. Doutora, e quando a gente fala de uma criança, né, do sexo masculino, com 5 anos de idade, que só quer brincar de boneca e se vestir como menina também, né, assim, dando uma continuidade ao que a senhora falou aí, como é que os pais devem agir quando é criança, que é bem delicado, né, essa situação? Eu não acho delicado. Delicado é você mandar uma criança dessa para uma psicóloga manipuladora de mentes e falar para os pais que isso é normal, que eles têm que aceitar. Eu já vi caso aqui na prática. Eu tenho um caso aqui na prática de uma criança que ela tem a tendência ao quê, né? A cores. Mas quando a gente vai estudar o sistema nervoso central, o cérebro de uma criança dessa, ela achava mais importante a cor cor-de-rosa, a cor vermelha. Está entendendo? Então, eu classifico isso, pessoal, como desenvolvimento cerebral ainda na percepção de cores. Eu não classifico aí como desvio de sexualidade de jeito nenhum. E pegaram essa criança, levaram para uma psicóloga, né, ativista, e ela disse, olha, a criança tem 8 anos de idade, e fosse a senhora, já ia trabalhando para mudança de sexo. Isso não é coisa que você diga a uma mãe. Uma mãe jamais vai aceitar isso. Quando essa criança veio para aqui, eu comecei a estudar aquela situação, né? E eu cheguei à conclusão que aquilo não tinha tendência. O menino não tem tendência para isso. Então, procure outra psicóloga. Quando ela procurou outra psicóloga, o menino não queria nem saber mais de cores. E agora? Aquela criança ia ser condenada a uma amputação? E agora? Veja a situação. Então, o que acontece? Essa criança hoje está aqui, está bem, está feliz. Então, nós salvamos uma criança de uma consequência de uma mudança de sexo gravíssima. E a partir daí, a mãe feliz, a avó feliz. E quem perdeu com isso? Foi a psicóloga ativista, ela que perdeu. Porque aquela mãe vai pegar o nome dela e falar assim, não leve para ali não. Porque ela ia acabar com o meu filho. Essas almas que estão aí como psicóloga, acabando com a vida de todo mundo, elas se preparem, porque elas estão destruindo elas mesmas. Porque se a psicologia é o estudo da alma, como é que eu vou condenar a alma sem estudar? Me explica. Não, a psicologia é o estudo da alma. Eu vou estudar a alma humana, eu vou ter que compreender o que realmente aconteceu nesse percurso, por que aquela criança tem aquela tendência para uma determinada cor e outra não, para eu chegar à minha conclusão. Mas essa conclusão, eu não posso condenar o paciente porque eu sou ativista. Eu tenho que deixar isso a cargo da mãe, e as psicólogas não estão fazendo isso. Elas estão induzindo a mãe a praticar loucuras. E essas loucuras praticadas, o Conselho Nacional de Medicina já proibiu a mudança de sexo a partir de 18 anos. 16 anos já proibiu. Então, a partir de 20 anos acima, pode fazer. Sabe por quê? O número de depressão, o número de suicídio, pelas mudanças hormonais que acontecem. Tu nasceu com a hipófise. Essa hipófise vai regular o quê? Progesterona, né? Progesterona. Então, o que é que acontece? Agora, você vai mudar progesterona para testosterona. Não tem condição. Não há condições. Então, esses hormônios, ele vai mudar todo o teu humor, vem a depressão, e estava morrendo muitos dos nossos irmãos por suicídio. E quando o conselho, né, se eu não me engano, foi o Conselho de Endocrinologia, observou tudo isso, foi a conclusão que chegou. Olha, a gente não pode fazer isso ali, não, na adolescência, não. Está dando errado. E tem outros e outros estudos aí para derrubar todas as opiniões das psicólogas ativistas. Certo, obrigada. Obrigado também. Doutora, a nossa irmã Maria Paz, ela não entrou, mas ela mandou uma pergunta. Pois não. Boa noite, doutora Cristina. Quais as causas da não aceitação do espírito com o sexo que veio ao mundo e da prática da homossexualidade, da bissexualidade e da transexualidade? É simples, pessoal. Olha, a partir do momento que você não se aceita, não é o corpo que você recebeu, é a personalidade que está perturbada.
Tem gente que diz assim, eu não aceito ser pobre, e ninguém vê isso como uma doença, ou melhor, como um transtorno. Isso é um transtorno. Como é que alguém não aceita ser pobre? Está entendendo? Mas está na pobreza. Olha, eu sou pobre, mas eu não gosto de pobre, eu odeio pobre. Então, é um transtorno. Então, a mesma coisa, se a gente colocar esse espírito aí no corpo de uma mulher, então ele vai virar lésbica, não adianta. Porque não é a questão do corpo que o espírito recebe. A questão é que o espírito não quer assumir a sua sexualidade, nem como mulher, nem como homem. Isso vai levar tempo, até ele admitir que a lei de reprodução dada por Deus não pode ser violada de nenhuma forma. Então, quando a gente observa essa violação, vai existir aqui no mundo espiritual uma punição. E a punição é o estado de perturbação. Quantos homens sexuais eu não vejo aqui falar para mim no mundo espiritual? Doutor, o que é que está acontecendo comigo? Tem hora que eu penso em ser uma mulher, mas eu só me apresento como homem. Aí eu vou lá no livro dos Espíritos, o que é que está escrito lá? O Espírito vai se apresentar espiritualmente da forma como foi a sua última reencarnação. Não é isso que está lá escrito? Se a reencarnação dele foi como homem, ele fez lá a cirurgia, fez tudo. Ele fez no corpo, mas no perispírito ele não fez, não. E quando chega aqui, o que é que acontece? Ele tenta se transformar na mulher que ele acha que é, e as leis divinas não permitem. Eu tenho culpa disso. E eu digo para eles, olha, mude sua vibração, porque você vai ter que admitir que aquele corpo ali foi transformado. Mas o corpo espiritual que está em você foi o que Deus lhe deu. Aqui você não tem saída. Você vai ter que ficar dessa forma daí, que aí é que você vai entender os objetivos principais da lei de Deus quando escolhe o sexo e a sexualidade do ser humano. Obrigado, doutora. Na sequência, o senhor Barbosa, suas duas perguntas. Boa noite. Boa noite, doutora Cristina. Eu só tenho uma pergunta. O plexo genésico cristalizado pode ser restaurado? Olha, cristalizado, né? O plexo genésico cristalizado, tem cirurgia espiritual para ele, sim. Tá entendendo? Agora a gente tem que ver também, né? Se esse homem, ele teve uma promiscuidade na vida muito grande e é muito complicado, né? Ali vai ser apresentado câncer de próstata, varicocele, hidrocele, tá entendendo? Aí ali vem estreitamento de canal, uma série de coisas. Então, quando a gente tem essas patologias coletivas, é impossível uma correção, viu? Só com os métodos materiais. Muito obrigado. Senhora Ana Marisa. Boa noite, doutora. Quando o homoafetivo, ele tem um desejo sexual, mas ele não tem a coragem de se relacionar-se com outra pessoa, essas energias se cristalizam, como é que fica o plexo? As energias não estão no plexo, está na mente. Você sabia disso? Primeiro, quem é que pensa, né? O espírito. Quando ele pensa, ele pode atuar em qualquer plexo, mas o ser pensante é ele. O plexo está quietinho, é o que eu digo com muito, não mexe com o genésico. Se mexer, pode ter certeza, o desequilíbrio vai ser total. Então, a partir do momento que o espírito pensa, então ali está a hipófise, né? Ela vai ativar os hormônios. E esses hormônios ali, testosterona, sendo ativado, vai perturbá-lo. Então, as imagens, as projeções ou altas projeções que eles fazem de relações é um caminho para a queda. O que foi que Jesus disse, Marisa? Resista ao mal que vos queiram fazer. Entendeu? Então, não cair em tentação. Veja só o que ele disse. Quando ele se refere a tudo isso, ele não se refere a plexo, ele se refere à mente, entendeu? Se refere à mente. Quando ele se refere à mente, ele diz assim, toda fonte de pecado vem do pensamento. Então, isso quer dizer que se aqueles pensamentos me afligem, existe a prece, existe a Bíblia para ler.
quantos e quantos pastores não recuperaram os nossos irmãos que se desviaram? E hoje esses irmãos pregam dizendo, olha, aquilo não era vida para mim. Eu era uma pessoa humilhada pelo grupo que eu achava que me apoiava, entendeu? E de repente, o que é que acontece? Eu encontro Jesus e agora eu sou pregador, eu não quero mais isso para mim. Aí eu digo a vocês, aonde está mais mérito aí? Um pastor que recuperou uma criatura que vivia na prostituição ou Divaldo Franco que diz que a homossexualidade é um estágio de evolução? Onde é que está o mais mérito? Se Jesus fosse ver isso como um mérito, ele ia ver o espírita Divaldo ou ia ver aquele pastor? Claro que é o pastor. Porque quando eu digo que isso é um estado de evolução, olha, eu estou indo de encontro a muitas mães que sofrem, a muitas mães que estão em depressão. Mas quando o pastor diz assim, olha, você agora é um novo homem, esqueça seu passado, a família inteira vai ser evangélica. Quando eu digo que é um estágio de evolução, e não é, entendeu? Porque Manuel Filomeno de Miranda, que psicografou livro com ele, fizeram uma pergunta a ele dentro do livro, Manuel Filomeno de Miranda, e disseram, Manuel Filomeno de Miranda, qual é a solução da homossexualidade? Sabe o que ele responde? Abstinência. Deu amnésia em seu Divaldo, foi? Em mim, não. E o que é que ele responde? Abstinência. E, de repente, o médio é contrário ao espírito que escreve por ele? Não, tem alguma coisa de errado nisso. De jeito nenhum. Qual foram as orientações dadas no mundo espiritual para todos os médios? Olha, esse modismo aí é para orientar, não é para condenar, mas é para orientar e não é para incentivar. A partir do momento que você diz que isso é um estágio de evolução e o espírito que você escreve diz que tem que ter abstinência, então alguma coisa está errada em você, não é no espírito. Alguma coisa está errada, porque o que eu vejo de pastores, né, fazendo trabalhos belíssimos de renovação humana, os espíritas têm medo de fazer esse trabalho. Porque eu digo uma coisa a vocês, né? Nem eu tenho medo de crítica, nem seu Vandir tem medo de apanhar, porque apanhar eu não vou, que apanhar é ele, que eu não estou aqui. Entendeu? Mas o que a gente tem que falar é o que vai erguer o ser humano. O que a gente tem que transmitir para eles é justamente o caminho da luz que Jesus apresentou para Maria Madalena. Certo, doutora. E no caso de homens casados que traem as esposas com pessoas de ambos os sexos, tanto com mulher como com homem, como é que fica essas descargas de energia sexual e como é que fica principalmente a esposa que recebe tudo? Esses homens descontam tudo no sexo. Pode ter certeza, entendeu? Que até com animais eles são capazes de ter relação. Sabe o que é isso? É o desabafo interior de frustrações desde a infância. Então, o que acontece? Aquela mulher não está preenchendo ele, não é sexualmente, não. De forma nenhuma. O problema não está na mulher, o problema está na mente dele, tá entendendo? Então ele está com aquela companheira, mas a cabeça dele não está junto com ela. Está muito distante disso. Aonde ele vai desabafar isso? Na relação sexual desequilibrada, entendeu? Ele vai desabafar isso até numa criança, que ele vai abusar dessa criança. Então, o que a gente considera, nesse caso, a gente considera muitos homens aí desviados sexualmente como verdadeiros psicopatas. Porque ele não mede a escolha sexual. Se tiver um animal, ele tem força de atração por aquele animal. Mas eu não considero também a homossexualidade uma psicopatia, que tem nada a ver com isso, né? Mas eu considero o heterossexual, muitas vezes, os compulsivos, como psicopata. Então, essa psicopatia que existe no hétero, ele não mede as consequências, ele não está nem aí. Então, olha, se uma mulher descobre um fato como esse, por que ela vai ficar com esse hétero? Tá entendendo? E se ela for contaminada sexualmente por um HIV positivo, por uma sífilis, e aí? Então, existem coisas que não valem a pena. Por quê? Esse espírito pode ter certeza que ele não tem recuperação. Olha, homens que não foram amados pela mãe são os maiores problemas numa relação. Pode ter certeza. Você vai dar mel na boca dele e vai dizer, Marisa não presta não. Pode ter certeza. Você pode fazer o que for para uma criatura dessa, a frustração é materna.
Se a mãe dele não preencheu ele, que não deu o amor que ele precisava, ele está atirando para todo lado, não quer nem saber, Marisa. Então, o casamento vai resolver isso? Não vai resolver isso, não está entendendo? A psicóloga não vai resolver isso? Não vai, por quê? A frustração deles muitas vezes é: eu não fui amado pela minha mãe, também eu não vou amar ninguém. Agora eu vou aprontar. Então, eu considero isso uma psicopatia do hétero. Obrigada, doutora. Sim, seja. A nossa irmã Maria José. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora, o sexo solitário em excesso pode causar impotência no homem ou frigidez na mulher? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O mecanismo do plexo, ele foi feito para interligação masculina e feminina. Essa interligação existe, tá entendendo? Então, se alguns pensam assim, olha, entra numa escola de natação, vai gastar essas energias, corre uma maratona, vai gastar essas energias, tá entendendo? Então, o que acontece? Existe mecanismo para que os hormônios eles sejam liberados de outras formas, mas a partir do momento que você dirige a sua mente para sexo solitário, para isso, para aquilo, para vídeo, já está entrando na perturbação sexual sem retorno. E essa perturbação ela pode aumentar cada vez mais, ao ponto de você até dizer assim: olha, eu vou trair meu marido agora, sabe? Olha o desvio moral. Então, olha, uma das coisas mais perigosas na Terra é o sexo. Não é o dinheiro, não. Porque é através dele que muita gente aí está se acabando. Entendeu, Maria? A segunda. A frigidez sexual pode ser uma patologia do plexo genésico ou seria uma punição devido à prática desregrada em vidas passadas? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olha, tudo na vida se acaba, até os dentes caem. Entendeu? E você fica banguela, não é verdade? O que as pessoas estão aí com 70 anos, tem uns aqui que chegam e fazem: doutora, tem cirurgia para impotência, dá vontade de eu dizer, 80 anos, tu não se enxerga não, hein? 80 anos. Eu digo: olha, meu senhor, aqui não tem cirurgia para isso não, procure um médico, aqui não. Veja o que aqui vem pedir: cirurgia sexual para impotência. Então eu fico olhando para a cara deles, 80 anos de idade, numa situação dessa, quando morre perturbado. Morre perturbado. Porque quando chega aqui, vai pensar do mesmo jeito, não tem mais plexo, não tem mais órgão, e vem o desespero. Foi para onde, sabe Deus? Que agora só tem ali o plexo. Tá entendendo? Aí vem as perturbações mentais. Essas perturbações mentais são cenas sexuais na cabeça deles, onde não existe mais o órgão genital nenhum desses espíritos, mas está sendo as perturbações. E pergunta: e agora? Agora, se virem, faça uma prece, pelo amor de Deus. Pare com isso, isso aqui não é lugar disso não, entendeu? Então, são esses dramas que as psicólogas espirituais enfrentam. Porque essas pessoas que partiram com compulsão, elas não se conformam de jeito nenhum. E esses plexos, eles se tornam inativos. O que está ativo é a mente do espírito. Mas o plexo não funciona mais de jeito nenhum, pessoal. E, como se diz lá, o espírito tem sexo, os espíritos tem não. O sexo depende da constituição física, entendeu? Quer dizer, depende do corpo físico. Morreu, você nem tem sexo, nem tem sexualidade. Então, quer dizer que você é um espírito. Então, esse espírito, para ele ter um componente de um ser humano, ele teria que ter um sistema endócrino que funcionasse como funciona no ser humano. Esse sistema não existe. Existe agora um sistema energético, né? Frontal, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, entendeu? Então, existe um sistema energético agora endócrino, mas o material não existe mais. Tá bom. Na sequência, a senhora Maria de Lourdes. A minha pergunta já foi respondida, mas eu gostaria de refazer uma pergunta. Pode ser? Doutora Cristina, uma jovem de 28 anos, assexuada, nem tem interesse por menina nem por menino. Pode ser um trauma de vidas passadas ou trauma de infância? Também não posso dizer que isso é trauma, não.
Existe espírito que vem com a neutralidade do plexo genésico. Existem uns que dizem assim, olha, eu não vou querer a reprodução, eu vou querer estudar para ajudar a humanidade. Quantos padres equilibrados não fizeram isso? Quantos santos da Igreja Católica não fizeram isso? Então, ele não tem a aptidão dele em ajudar, pessoal, não tem nada a ver. Aquele plexo ali, ele não tem utilidade sexual nenhuma. Então, essas pessoas, elas não são doentes de forma nenhuma. São pessoas que fizeram outra opção no projeto reencarnatório. E algumas delas até dizem assim, olha, eu vou com a neutralidade porque eu maltratei muita criança. Então, é melhor interromper esse ciclo até eu me recuperar. Então, existem várias razões para isso. Obrigada, doutora. A senhora Érica. Boa noite, doutora. Boa A noite. relação de vidas passadas pode estar ligada à relação homoafetiva? Não, porque, veja só, tudo é escolha. Não existe programação no mundo espiritual para você preparar reencarnações missionárias de expiações e prova para suas escolhas. A escolha é sua, entendeu? Quando você desce nesse planeta de expiação e prova, você escolhe seu destino. É o livre-arbítrio. As provas vão existir de acordo com as escolhas que você fizer, tá entendendo? Então, se você escolheu o bem, então o que é que acontece? A justiça divina vai amenizando essas provas. Mas se você, de repente, foi a revolucionária e agora reencarnou na Terra e disse assim, eu não tenho identificação nenhuma com esse corpo, eu sou um bode, eu sou uma vaca. Pelo amor de Deus, isso vai parar onde? Me diga. É o que está acontecendo nessa sociedade de hoje. Então a coisa começou um pouquinho lenta, depois acelerou, né? Tem uns que estão dizendo assim, eu sou um pônei, eu não nasci, Deus botou eu errado, né? Eu sou um pônei, o outro está dizendo, eu sou uma ovelha, mas uma ovelha não quer comer carne, quer comer pizza e Coca-Cola no final de semana, como é que pode? Então, veja o desequilíbrio emocional dessas pessoas. Então, se elas dizem que não se identifica com o corpo, né? Outras estão dizendo que é uma serpente e quer andar se arrastando, mas não quer viver no meio de serpente, que ia dar errado, né? De jeito nenhum. Então, a gente sabe que tudo é para chamar atenção. Tudo é para chamar atenção. E a psiquiatria chama isso de estado de euforia, né? É o estado de euforia. Eu vou fazer isso para chamar a atenção de todo mundo, porque eu sou esquecido desse mundo. Certo, entendi. Uma pessoa hétero, casado ou casada, que sente desejo por pessoa do mesmo sexo, qual o dano a esse espírito? Os danos são morais, tá entendendo? Nem todo desejo eu posso realizar, né? Eu olho um frasco de veneno e eu tenho um desejo, eu vou tomar? Não, aquilo é veneno. Então, tudo que existe no espírito tem que ter uma coisa chamada limite. Olha, eu tenho que estabelecer limite. Eu não posso deixar minha mente me controlar. Eu que tenho que controlar a minha mente, tá entendendo? Alguns casos de adolescente feminina, né? Que chegou para mim e disse, não, doutor, olha, veja só. Eu estou gostando de uma amiga minha. Gostando de qual sentido? Me diga. E você veja só para onde vai a questão emocional, que ninguém aqui está discriminando ninguém. Isso é mais um estudo psicológico da alma e os distúrbios de sexualidade. E eu perguntei para ela, você se acha feia? Ela disse, me acho, se você não é feia. E quando você olha para a amiga, você vê quem? Eu me vejo nela. Isso é perturbação, pessoal. Como ela se vê na amiga e ela se apaixonou pela amiga porque ela se vê na amiga. Olha aí. Eu disse, olha, essa sua amiga corresponde? Não, corresponde não, de jeito nenhum, não corresponde. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa. Existe em você uma coisa chamada de complexo de inferioridade. Você se acha inferior. Aí quando você olhou para ela, você se viu nela. Aí você se apaixonou por ela porque você se viu nela. É uma confusão, pessoal. Isso tudo. E no final da conversa, ela disse assim, não, doutora, a senhora tem razão. Eu realmente, é como se eu me visse nela e eu me apaixonasse por ela e sou eu mesmo.
Como é que Freud vai resolver um negócio desse? Eu não resolvo, não. Entendeu? Por quê? Isso são desequilíbrios emocionais. Obrigada, doutora. Obrigado também, Érica. Dando continuidade à nossa irmã Edilane. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Minha primeira pergunta é o seguinte. Doutora Cristina, uma relação homoafetiva entre duas mulheres, onde uma faz a inseminação artificial para passar pela gravidez, o acúmulo de energias sexuais pode afetar a formação do bebê ou até mesmo influenciar o processo também de amamentação? Duas mulheres, uma mudando de sexo para engravidar. Não, duas mulheres casadas e uma faz a inseminação artificial para ter filho, onde as duas vão ser as mães. Olha, veja só, já está tendo muito problema, principalmente em escola. Veja só. É por isso que os hospitais têm o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Porque os espíritos superiores não vão adaptar o mundo para os ativistas. Está entendendo? Jesus disse lá o quê? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Ele botou a terceira pessoa? Ele não botou a terceira pessoa, ele botou pai e mãe. O que é que os ativistas querem fazer? Tirar isso do Evangelho. Como é que tu pode mudar uma coisa que o Espírito Celestial colocou? Para agradar quem? Me diga só. O que é que está acontecendo nas escolas? Chega o Dia dos Pais. O que é que esses meninos estão cobrando? Cadê meu pai? O que é que elas estão dizendo? Olha, deixa isso para lá, certo? Não, eu quero saber quem é meu pai. Então, essas crianças, elas não são tolas. Elas sabem o que está acontecendo. E estão crescendo e se revoltando. Eu quero saber meu pai e minha origem. Não, você foi a cimentinha que colocaram aqui, não, quero saber quem é meu pai. Então, estou encontrando dificuldade. O que foi que as escolas criaram? O Dia da Família. Você não vai enganar essas crianças, não. Porque no Dia da Família, sabe o que vai acontecer? O pai e a mãe do seu amiguinho vai estar presente. E aquelas duas mães vão dizer o que aqueles meninos? Nós estamos criando uma bomba social para o futuro, viu? Lá no futuro vão se tornar adolescentes. Vão saber de todas as histórias porque vão entrar lá em rede social e ver tudo isso, né? E vai cobrar. E vai dizer, olha, me diga uma coisa, vocês fizeram isso comigo? Foi dessa forma que eu vim ao mundo? E vocês não fiquem surpresos se essas crianças começarem, esses adolescentes começarem a provocar atentados, começar a matar mães que praticaram isso, porque a maioria desses espíritos que foram lá para a ensinação artificial, se eles tiverem evolução, ele vai ver isso com a normalidade. Mas se ele não tiver, pode ter certeza, eles vão ver isso como agressividade. Então isso vai depender muito daquele espírito que tem evolução ou não. Porque quando ele não tem evolução, pode ter certeza que vai haver cobrança. Ok, doutora. A minha segunda pergunta é o seguinte. O que pode ocorrer no plexo genésico de uma mulher que mantém relações sexuais com indivíduos, tanto do sexo masculino como do sexo feminino? Mas, Dilane, vê o que é que eu mais enxergo aqui, eu fico calada, porque eu não vou me meter na vida sexual de ninguém sem ninguém autorizar, certo? Quando autoriza, eu digo o quê? Olha, essas dores generalizadas que você sente aí, sabe o que é? É uma mistura de muitas energias. Eu vou dizer a você, você não fica boa, não. Mas, doutora, dói até a cabeça, pronto. Você me pediu uma explicação, eu não estou invadindo sua privacidade. Você me pediu. Então, qual é o problema aí? É a vida que você leva. Então, essas misturas de energia não foram adaptadas para o ser humano. Numa relação de um hétero com uma mulher, o que é que acontece? Há uma distribuição de descarga energética, uma compensação. Não acontece nada ali. Está tudo na normalidade. Mas quando isso vai para o desvio, aí é complicado, né? Energia masculina com energia masculina. Então, dores ósseas, articular. Energia feminina com energia feminina. Retenção hormonal, dores generalizadas na cintura pélvica. Então, esses casos eu vejo aqui na prática, viu? Ok, doutora, obrigada. A
senhora Olivaneide Araújo. Boa noite, doutora Cristina. Boa Doutora noite. Cristina, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que não aceitam a sua condição sexual. Aí eu pergunto, esse espírito já está a caminho da reforma moral? Olha, veja só, todas as tendências têm que ser combatidas, independente de qualquer questão. Então, se de repente alguém tem uma determinada tendência para praticar um ato, ele vai ter que resistir àquilo ali para a sua evolução vir. Então, como é que alguém pode se entregar a tudo que vem na mente achando que está certo? Não, pessoal, de forma nenhuma. Vamos para os padres missionários, né? Frei Damião foi uma vida de renúncia sexual, né? Padre Cícero foi uma vida de renúncia sexual, né? D. Helder Câmara, uma vida de renúncia sexual, né? O Frei Caneca também. Então, o Nordeste teve grandes representantes que jamais alguém ouviu falar desenvolvido com pedofilia. Sabe por quê? A mente desses padres não vieram com força de atração sexual. Vieram com a força de atração humana, né, pessoal? Para ajudar o próximo. Então, a existência é tão curta e a gente sabe que o sexo também. E no final das contas, o que é que você vai encontrar nisso tudo? Daqui a 20 anos, você vai ver muitos homens sexuais abandonados no meio da rua, abandonados dentro de hospitais, sem ter ninguém para ajudar. Sabe por quê? Não construíram família. Olha o problema social que vão encontrar aí. Então, aqueles apoiadores que tanto levantaram a bandeira vão se esquivar-se disso tudo, não vão querer nem saber. Entendeu? Porque quando a gente observa que os drogados estão abandonados, os alcoólatras estão abandonados, vai chegar a vez dos nossos irmãos. Quando o sistema político perdeu interesse sobre eles, aí que eles vão cair na realidade, que eles foram instrumentos para apenas incentivar o ativismo. E depois disso tudo serão esquecidos, né? Como os hippies foi esquecido da década de 80, né? Alguém lembra que existe algum hippie hoje? Não existe mais não, né? Mas naquele tempo, sabe o que eles diziam? Eu não quero tomar banho, eu não quero trabalhar, e a maioria desse povo hoje está no abrigo de velho. Olha aí. Veja a situação deles. Quem era que não queria ser hippie em 80? Me diga. Era uma vida livre, não queria morada, era tudo acampando na beira de praia, é paz e amor, é love pra cá. Está tudo internado hoje em abrigo de velhos. Porque não construíram nada na vida. A maioria tiveram Alzheimer e Parkinson porque se drogava na época, entendeu? Então, qual foi o fruto da década de 80 para os hippies, né? Só doença. Doutora, a minha segunda pergunta. A obsessão pode levar uma pessoa a ter essa preferência se o encarnado não tem desvio moral? Pode sim, mas pode. Porque, veja só, o Dr. Ricardo Menezes, ele conta a história de um homem de 65 anos, né? Que foi paciente dele. E esse homem chegou para o Dr. Ricardo e disse, pegou até na mão do Dr. Ricardo e disse, Dr. Ricardo, me salve, eu não quero isso para mim. O Dr. Ricardo perguntou o que é. Ele disse, olha, uma força me domina, eu com 65 anos, eu sou casado, e essa força tenta me levar para eu sair com garotos, eu não quero isso para mim. E esse homem foi tratado, e depois de 3 meses, né, ele olhou para o médico e disse assim, doutor, eu venci essa tendência, eu venci esse obstáculo, porque se acontecesse isso comigo, seria uma grande decepção para os meus filhos e minha família. Então, esse é o espiritismo que não condena almas, que salva, viu, pessoal? Ok, doutora, obrigada. A senhora Nilma, suas perguntas, por favor. Boa noite. A primeira pergunta é como trabalhar com os adolescentes, né, que estão cada vez mais curiosos em relação ao início das relações sexuais e como trabalhar essa educação sexual junto à família e às escolas. Vê só, Dilma,
que é que a gente vê nas escolas, né? Libertinagem total. Ninguém está ali para estudar, né? São poucos, né? Que estão ali para dizer assim, eu venho para a escola para estudar. Mas se você entrar no banheiro de uma escola, é uma vergonha. Tanto feminino como masculino. Aquelas mentes ali, vai aprender o quê? Me diga. Você vai encontrar frase pornográfica, frases sobre droga, sobre violência. Aí me diga uma coisa, vai construir o quê? Quando você vai para as escolas religiosas, você tem duas bases, a base religiosa e a base educacional. Aí é outra coisa. Você tem respeito pelo ambiente, respeito pela profissional. E, no entanto, quando a gente observa aqui, muitos jovens que vêm de escola pública perturbadíssimo, a perturbação deles só é uma, ou é droga ou é sexo. As meninas é a mesma coisa. Então, eu acredito que o sindicato dos professores, né, do Brasil, eles estão preocupados com greve, mas não estão preocupados com a reforma moral do aluno e a proteção da professora. Não estão preocupados com isso. Vamos fazer uma greve para ter salário. Sim, salário sem organização, salário sem valorização, salário sem equilíbrio dentro de uma sala de aula. Eu não quero esse salário. Eu não quero. Porque se eu fosse as profissionais, eu dizia, eu quero respeito, vamos fazer uma greve por respeito. Enquanto não resolver essa situação, a gente não volta. Mas as profissionais são levadas pelo interesse, infelizmente. São desrespeitadas como mãe, entendeu? Isso é lamentável. Como profissional, aquele aluno muitas vezes bate na cara de uma professora e o sindicato fica a favor do aluno. Isso é o sindicato das trevas? Que situação é essa? Então, olha, existem duas culpas nisso tudo. Uma da professora, das professoras, e a outra do sindicato. Porque eu não posso alimentar uma inferioridade onde eu sou uma profissional e exijo respeito. Qual o respeito que se tem, pessoal? Nenhum. Aí você vai, pega um aluno, você pega 100 alunos desses e bota na escola militar. Um mês ele está outra pessoa. O que é que esses alunos estão pedindo? Limite. E não dão limite, entendeu? E se não dão limite, o que é que acontece, né? Ele não vai valorizar você como professora, como mãe, e vai fazer o que eles fazem, né? Libertinagem a 100% em sala de aula. Não é verdade, Edilma? É sim, doutora. A outra pergunta é, considerando, né, a questão dos homossexuais ainda, e tem toda essa relação com a energia que não é dissipada. O que é que tem sido, quais são os tratamentos que o Hospital Espírita tem promovido em relação a isso? Existe alguma prevenção? Eu sei que algumas coisas já foram respondidas, né? Mas no final, tudo isso é consequência? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós só fazemos qualquer tratamento nesse sentido a pedido deles. Ninguém aqui vai forçar nada. Tem homossexuais aqui se tratando, recebo muito bem e continuam homossexuais. A preferência é dele. Mas se ele chega assim, doutor, eu quero ter uma conversa particular com a senhora. De que é? Então, olha, veja só, eu estou incomodado com a minha opção. Aí é ele que está incomodado, não sou eu que estou incomodado. Para depois ninguém ouvir esse vídeo e falar assim, eu vou processar seu Vandinho. Não, está errado. Ele que está dizendo que está incomodado com a opção dele. Então, o que é que eu vou dizer para ele? Me diga uma coisa. Você sabe as consequências dessa relação? O que é que ele vai dizer? Não. Primeira coisa, tu é um forte candidato a ter um câncer de próstata. A tua relação é inadequada. Estou logo te dizendo. Certo? 100% aí vai ter câncer de próstata. Certo? Aí vem outra questão. Você sabe que você pode ter endocardite? Por quê? Porque a tua relação vai levar fezes para a corrente sanguínea e vai chegar lá no coração. Ninguém fala disso aí fora, né? Todo mundo diz, saia do armário para ser feliz. Eu digo, olha, fica dentro do armário porque a situação é complicada. Ela não é fácil não, de jeito nenhum. E aí a gente observa várias consequências com relação a tumores no ânus, a tumores intestinais. Ninguém fala sobre isso. Então, querem desenhar um quadro de normalidade e depois que eu falo tudo isso, sabe o que eles dizem? Olha, eu já sinto algumas dores na cintura pélvica.
Então, aí a gente já começa a observar que existe ali uma retenção energética muito perigosa, degenerativa, que já está destruindo tudo. Então, antes das pessoas explicarem tudo isso, né, com relação a essa liberdade sexual, vamos para a fisiologia, a anatomia, né, do sexo praticado pelas pessoas do mesmo sexo. Aí você vai ver que mexe no sistema endócrino, circulatório, em tudo, pessoal. E de repente quer dizer a mim, me convencer, não, doutora, essas pessoas têm que ser felizes. Elas não são felizes. Eu conheço todos os casos. Obrigada. Resta-nos 3 minutos e tem 5 perguntas ainda. Vamos para os 3 minutos e a gente encerra. Tá bom. Dona Márcia, por favor. Doutora, a senhora cita na aula o caso de uma mulher que sofria de violência no casamento e que isso se repetiu por mais 2 relacionamentos. Depois ela chegou a perder a existência em outro relacionamento. Como ela saberia desse destino? A pessoa é capaz de ter essa intuição? Mas esse relacionamento era com hétero, era? Era. Com hétero, a senhora falou que ela teve 3 maridos anteriores que batiam nela. E o 4º ela matou. Vou dizer uma coisa, eu só teria um, porque o segundo seria a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa. Mas Então, como ela saberia disso? Oi? Mas ela saberia disso? A gente tem essa intuição? Saberia, sabe por quê? Eu estava conversando com a paciente minha e ela dizendo, olha, doutora, é tão complicado nesse relacionamento. Eu digo, tu é tão possessiva e vazia. Tá explicado. Ela disse, e eu não sou assim mesmo? Eu disse, tu é possessiva e vazia. Tu só funciona se tiver um namorado perto, criatura. Como é que pode um negócio desse? Então, o que é que acontece? Essas mulheres não enxergam a moralidade daquele homem, enxerga a companhia. Entendeu, Márcia? A companhia. E ela não sabe que aquela companhia é violenta. Então, ela tentou o primeiro relacionamento porque ela era possessiva e vazia. Então, ela apanhou. Só que essa história é o seguinte, hein? Olha, dentro de 6 meses ela já estava arrumando outra. Eu dizia, já, minha filha, já. Criatura, tu nem se recuperasse, tá, já está em outra, apanhou de novo. Aí, no terceiro, perdeu a existência. Então, veja, então o que é que acontece? Essas são mulheres inteligentes, tá entendendo, bonitas, mas existe nela a questão da eu sou possessiva e sou vazia. Então, essas 2 coisas levam a tragédias conjugais. Entendi. Doutora, chegamos no nosso tempo. A senhora fazer as considerações finais e a nossa prece, por gentileza. Estão me liberando aqui para responder o resto. Vamos terminar. Pronto. Tem manda aqui, eu não vou para você, não, viu? A senhora vai... Bora. Boa noite, doutora Cristina. Minha pergunta é a repressão ou a negação da orientação, né, a uma afetiva, no caso. Ele pode causar bloqueios no plexo genésico e gerar desequilíbrios emocionais e espirituais? A retenção de quê? A retenção de não ser ou ter no armário, como diz o povo. A repressão, assim, que eu quero dizer, a negação de você não se assumir aquela pessoa que tem a vontade, entendeu? Olha, veja só, quando a pessoa diz assim, não, eu vou ter que assumir isso porque o mundo está falando sobre isso. E depois as consequências disso tudo? Pode ser como os hippies que foram abandonados, delas, eu vou falar para vocês. Isso não é composto tão fácil, não. Nós até para os anos de 2060 vão ter sérios problemas aí com relação a isso. Tá entendendo? Nenhum psicólogo ele é orientado a tratar do assunto. Se ele for tratar, ele perde até a carteirinha dele, né? Então, como é que eu estou como psicóloga para tratar do ser humano
e de repente não deixa. A psiquiatria também não pode se envolver. Então, o que é que acontece? Se eu não quero ser homossexual, o que é que eu faço? Eu estou condenado a ser só porque os outros querem? Eu acho isso uma injustiça muito grande, porque quem quer ser é livre-arbítrio, vai ser. Mas eu não quero, eu quero procurar um conselho de uma pessoa que me erga. Não pode, aqui não tem conselho não. Quer dizer que se eu tiver vontade de matar, eu vou ter que matar, porque estão mandando eu matar? Estão dizendo assim, olha, não tem opção não, você vai ter que matar mesmo. Você veio para matar. Não, eu não vim para matar. Então eu vou jogar essa arma fora, eu não quero isso para mim, e eu vou procurar uma pessoa que me diga assim, não mate, porque você vai ter que responder pela justiça. Então nem tudo aquilo que estão dizendo não para você, você vai dizer sim achando que é melhor para você. Porque o seu futuro e sua escolha vai depender do que você fez com 15 anos e 20 anos, com 30 anos se arrepende, com 40 você está solitária. Não valeu a pena. Certo, eu compreendi. Minha outra pergunta é: há algum aspecto que a relação homoafetiva pode desafiar o espírito a trabalhar aspectos importantes do seu progresso e relacionado a essa glândula também? Deixa eu falar uma coisa a você, olha, vamos dizer, questão de dois casais que estão ali, ele faz o bem, faz tudo, esse bem, a justiça divina separa, você fez o bem, mas tem uma coisa que você fez o mal a si mesmo, as suas escolhas, isso você vai ter que responder. O bem que você fez não vai ficar perdido não, mas isso aqui que você fez, você vai ter que reparar. E você vai ter que vir num processo reencarnatório, constituir a família. Porque o que eu acho interessante nessas pessoas, e algumas delas, é a seguinte, né? Elas dizem assim, eu não quero construir família, mas quero adotar. Como é que você vai adotar uma criança que não é sua? Onde você tem possibilidade de ter uma, mas você não quer por causa da sua escolha? Quantas crianças são abusadas sexualmente por héteros também, né? E por homossexuais que adotaram. Ah, mas a mídia não fala sobre isso, né? A mídia esconde essa realidade. Então, se eu vou, de repente, reprimir o hétero que fez uma atitude dessa e ele é divulgado em rede social, por que eu proteger o homossexual que fez o mesmo ato? Não são crimes iguais? Por que eu estou defendendo um e, de repente, condenando o outro? Então, se eu for levar isso para a justiça, todos os dois têm a mesma culpa, foi o mesmo ato. Mas o que acontece na mídia, ela esconde o ato do homo e desse hétero aqui, olha, ela coloca lá estampado dizendo, olha o que é que os héteros faz, mas o outro praticou o mesmo crime. Compreendi, foi muito esclarecedora. Obrigada. Obrigado também. Para finalizar, doutora, a nossa irmã Dara Damiani informou que não poderia participar hoje, mas enviou as perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Um amor de verdade, mesmo em uma relação homoafetiva, pode contribuir para o equilíbrio energético e espiritual dos envolvidos? O que é amor de verdade? Tem interesse no carro do outro, no apartamento do outro? Porque esse amor de verdade eu acompanho todo dia, né? E agora eles resolveram, ele mesmo dar golpe neles. É impressionante. Ver um com poder aquisitivo maior, tá entendendo? Se aproxima. Olha qual a estratégia, qual é agora. Agora está tudo assustado, com medo de se casar. Antes era tudo em nome do amor, né? Em nome do amor, vamos nos unir, né? Então veja o que é que estão fazendo agora. Então se aproxima do outro, sabe que o outro tem dinheiro. Aí faz, eu estou gostando de você, vamos morar junto, vamos nos casar? Aí vai, casar. Vê só, eu tenho casos e mais casos que eu estou estudando com relação a isso para depois fazer uma palestra, né, sobre isso. Aí casou-se, aí o interesseiro faz assim, mas rapaz, a gente tem nenhum filho, não é bom a gente adotar um filho? Aí ele faz assim, o interesseiro faz, olha, eu vou adotar o menino no meu nome, tá certo? Aí adota no nome, vê só a estratégia. Aí com 6 meses faz, eu não quero você mais não. Você vai ter que me dar o que você tem e a pensão do menino. Olha para aí. Onde é que está o amor aí agora? Entendeu? E a maioria deles estão deprimidos por essa situação. Sabe por quê? Eu fui traída por uma pessoa do meu próprio grupo. E estão fazendo isso direto aqui no Brasil, entendeu? Então fica aquela pessoa agora sem trabalhar, cuidando daquele menino porque tem uma pensão,
e cuidando também do dinheiro que ele vai ganhar pela separação, né? Então, eu acho que eles devem tomar bastante cuidado, porque o amor não se resume, pessoal, só em sexo e não se resume só em dinheiro. O amor é um sentimento e uma essência do espírito. Muita paz para todos. Alguma dúvida? Certo, eu espero ter esclarecido a vocês. É um tema bastante polêmico, tá entendendo? Que a gente tem que levar com muito cuidado, porque vai para a rede social, tá entendendo? Para depois muita gente aí não se sentir magoado. Mas a verdade que esclarece muitas vezes é a que dói, viu? Que é a verdade de Jesus, né? A gente aceita ou não, é a verdade. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, Mestre amado, de joelho espiritualmente a teus pés, Senhor. Só temos a te agradecer por tudo que nós recebemos. E em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.